eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje será nutrição e saúde. Bom, nós sabemos que para termos saúde, para que a gente tenha uma qualidade de vida, para que o nosso corpo funcione, nós precisamos dos alimentos, né? Esses alimentos eles podem ser de origem animal ou vegetal e também mineral. Denomina-se alimento toda substância utilizada pelos seres vivos com o objetivo de obter energia para o funcionamento das suas atividades vitais. É através desses alimentos, da ingestão desses alimentos, que ocorre o nosso crescimento, o funcionamento do nosso organismo, além da regulação dele. Bom, aqui eu mostro para vocês como seria então uma tabela nutricional, né? Essa tabela nutricional, ela geralmente é disponibilizada atrás de algumas embalagens de alimentos. O que é importante saber sobre essa tabela nutricional? Observem que ela mostra a quantidade de energia, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Então ela mostra detalhadamente o que você está ingerindo de acordo com uma dieta de 2.000 calorias. A dieta de 2.000 calorias, ela é o que o ser humano precisa ingerir por dia. Né? Então vamos lá, os nutrientes, eles geralmente são substâncias presentes nos alimentos, né, que servem para ajudar no funcionamento do nosso organismo. O nosso corpo adquire esses nutrientes por meio do processo de digestão, que garante a quebra desses alimentos em partículas menores que podem ser absorvidas pelo corpo. Essas partículas menores, elas estão dispostas ali na tabela, que seriam os carboidratos, as proteínas, as gorduras, as fibras alimentares, alguns minerais, algumas vitaminas, entre outros. Todos os tipos de alimento, eles apresentam uma quantidade específica de nutrientes, sendo fundamental a gente entender a combinação correta para ter uma dieta saudável. Então, quando a gente ingere os alimentos, esses alimentos eles não acumulam esses nutrientes, tá? Então, tudo que é ingerido diariamente, você vai precisar ingerir de novo, porque o nosso corpo ele necessita de uma quantidade de nutrientes diária. Como que esses nutrientes eles são classificados? Né? Geralmente, eles são classificados em dois grupos maiores, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes, né, como já se fala, eles são moléculas grandes que o nosso corpo necessita em grande quantidade, sendo abundante nos alimentos, como por exemplo as proteínas, né? Eles são as proteínas, os carboidratos, os lipídios e a água. Vamos lá, onde que eu encontro as proteínas? As proteínas, geralmente, elas são encontradas em carnes, né, e produtos lácteos. E os carboidratos? Carboidratos, geralmente, em pães ou massas, né, como macarrão, por exemplo, arroz. Lipídios, né, que são gorduras, geralmente em sementes, em castanhas, né. E a água, a gente já sabe que a água a gente tem acesso, né, a gente consegue ter acesso à água facilmente. Bom, e aí nós temos os micronutrientes. Como o nome já indica, micronutrientes são moléculas pequenas, né? Essas moléculas pequenas, nosso corpo necessita delas em poucas doses, então pouca quantidade, para que haja o funcionamento correto do organismo, tá? Então esses micronutrientes, eles são encontrados em baixa quantidade nos alimentos. Quem são esses micronutrientes? São as vitaminas e os minerais, tá? Então, existe uma quantidade diária para a ingestão dos micronutrientes, de acordo com cada etapa de vida. Então, quando a gente não consegue ingerir esses micronutrientes de maneira adequada, pode ocasionar o mau funcionamento do nosso organismo e até algumas doenças. E aí o ideal é que, caso você não esteja fazendo uma dieta adequada, sempre ter um suplemento mineral, né, ou um suplemento vitamínico para complementar essa alimentação. Então vamos lá. As proteínas, que são macronutrientes, elas desempenham funções essenciais, como por exemplo
a defesa do nosso organismo, ajudam na defesa do organismo, transporte de algumas substâncias, formação e crescimento de tecidos musculares. Então, quando eu estou lá na academia, né, fazendo exercício, eu preciso ingerir uma grande quantidade de nutrientes, de proteínas, porque essas proteínas elas ajudam lá no crescimento do meu músculo. Nós temos os carboidratos. Por que é importante consumir carboidrato? O carboidrato ele é uma fonte de energia para o corpo humano. Então, como ele é uma fonte de energia e a gente precisa de energia para para o nosso corpo funcionar de forma correta, é importante que a gente tenha um consumo de carboidrato diário, porém de forma mais controlada, né? Porque o excesso de carboidratos também pode causar alguns problemas. Nós temos os nossos lipídios, né? Os lipídios eles são gorduras e ajudam na manutenção da temperatura corporal, armazenamento e também nos fornecem energia. Geralmente, essa gordura, né, geralmente ela se acumula, ou dependendo da gordura, ela pode se acumular, né, e aí quando o corpo necessita, né, quando o corpo está em déficit de energia, essa gordura é utilizada para fornecer energia ao corpo. Então, é como se a gordura que a gente tivesse no nosso corpo, ela fosse uma fonte de energia para emergências, né? Aí nós temos a água, porque é importante a gente tomar muita água, né? A água, ela elimina substâncias ruins do nosso corpo e também ajuda na lubrificação dos nossos órgãos e tecidos, né? Além disso, a água também transporta algumas substâncias para dentro das nossas células e dentro do nosso organismo. E os micronutrientes, nós temos as vitaminas, né, que são super importantes, que estão presentes nos alimentos e são essenciais para o funcionamento do metabolismo, porém, elas não são produzidas pelo organismo e a falta delas pode levar a doenças, como já foi falado. Então, elas não são produzidas pelo organismo, a gente tem que buscar essas vitaminas nos alimentos, né? Atualmente, é reconhecido que os seres humanos necessitam de mais ou menos 13 vitaminas diferentes, sendo que o nosso corpo consegue produzir apenas a vitamina D, né? Então, as vitaminas elas são classificadas em lipossolúveis e hidrossolúveis. As lipossolúveis são vitaminas que são solúveis em gordura, né? São solúveis em lipídios. E não são solúveis em água. Então, elas são solúveis em lipídios e insolúveis em água. Para serem absorvidas pelo nosso organismo, então, é necessário a presença de gorduras, né? De lipídios, além da nossa bile e do suco pancreático, né? Então, para ela ser absorvida, ela necessita de gordura, da produção de suco pancreático e também da bile, tá? Após a absorção dessas vitaminas pelo intestino, elas são transportadas através do sistema linfático até os tecidos onde serão armazenadas, né? Então, essas vitaminas lipossolúveis, elas são transportadas lá para o nosso sistema linfático e serão armazenadas diariamente. Então, durante o dia, né, durante a nossa vida diária, essas vitaminas elas são armazenadas e são utilizadas. E aí, todos os dias, né, a gente precisa ingerir uma quantidade de vitaminas suficiente para que ocorra o funcionamento correto do nosso organismo. E nós temos as vitaminas hidrossolúveis, né? O nome já diz, hidro de água e solúveis de dissolver, de solução. Vamos lá, elas são vitaminas solúveis em água, né? São absorvidas diretamente pelo nosso intestino e são transportadas para o sistema circulatório até os tecidos onde serão utilizadas. Percebam que as vitaminas lipossolúveis, elas têm todo um processo, né, para poder ser absorvidas pelo intestino e são transportadas para o sistema linfático, né? Já as vitaminas hidrossolúveis, elas são absorvidas diretamente pelo intestino e são enviadas lá para o nosso sistema circulatório. E através do nosso sistema circulatório, elas vão ser distribuídas pelos tecidos, né? Então,
o organismo somente usa o necessário dessas vitaminas, eliminando o seu excesso. Caso você tenha ingestão de muitas vitaminas hidrossolúveis, o organismo só vai utilizar aquilo que ele necessita. O excedente ele vai ser excretado. Elas não se acumulam no corpo, ou seja, não permanecem no organismo por muito tempo, sendo assim excretada pelo organismo através da urina. Mais uma vez, a gente entende que essas vitaminas precisam ser consumidas de forma correta e diariamente. E aí nós temos os nossos sais minerais, né, que também são micronutrientes. Eles são obtidos também através dos alimentos e são responsáveis pelas trocas de substâncias nas células dos seres vivos, né? Então, cada mineral atua de forma diferente no organismo. Quem são os minerais, os principais minerais que nós encontramos lá no corpo humano, que nós precisamos no corpo humano? O cálcio, né, que forma os ossos, os dentes, ajuda no funcionamento dos músculos, dos nervos e da coagulação sanguínea. O fósforo, que também ajuda a formar os ossos e os dentes e participa da transferência de energia das moléculas e da molécula de ácidos nucleicos. Nós temos o sódio, que ajuda no equilíbrio dos líquidos no corpo e no impulso nervoso das membranas da célula. Nós temos o cloro, que forma o ácido clorídrico do estômago. O potássio, que age junto com o sódio no equilíbrio de líquidos e no funcionamento de nervos e das membranas celulares. Nós temos o magnésio, né, que além de formar a clorofila lá nas plantinhas, ele atua em várias reações químicas junto com enzimas e vitaminas. Nós temos o ferro, que forma a hemoglobina, o iodo, que faz parte dos hormônios da tireoide, e o flúor, que fortalece os ossos e dentes. Então, como vocês podem observar, cada um desses sais minerais eles tem uma função específica no organismo. E aí nós temos a nossa pirâmide alimentar, né? Essa pirâmide alimentar, ela apenas mostra o que nós precisamos ingerir diariamente, a quantidade de porções. Observem que são 6 porções ali na base da pirâmide de carboidrato. Temos 3 porções de legumes por dia, legumes e frutas, uma porção de feijões e assim sucessivamente. Por último, ficam apenas as gorduras, né, que a gente deve ingerir uma porção. E além disso, né, nós temos que fazer atividades físicas para complementar esse nosso funcionamento. E aí, o que causa deficiência de minerais e vitaminas? Observem que a gente tem aqui uma doença chamada raquitismo, que é uma doença rara que atinge especialmente as crianças. Essa deficiência ela causa deformações nos ossos e ela é causada pela deficiência de vitamina D, cálcio e fósforo. E aí nós temos essa questão bem interessante aqui no nosso Exercitando. Uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energias, podemos citar letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. A resposta correta, nós temos aqui os carboidratos, né? Os carboidratos, eles são macronutrientes e têm como função principal o fornecimento de energia ao nosso corpo humano. Bom, agora que nós já abordamos o tema, treine em sua casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!